Olá, meus irmãos, paz do Senhor Jesus. Estamos aqui direto do Centro de Cultura Cristã da Bahia e estamos às vésperas de uma eleição municipal. E é necessário se falar sobre o tema, orientar os nossos irmãos. E para isso, temos aqui a presença ilustre do nosso amigo e irmão, Dr. Kleber Couto. Ele é assessor jurídico da nossa convenção, tem um vasto conhecimento no direito administrativo, direito público. Estamos aqui também com a presença do pastor Márcio Braga, pastor de uma de nossas igrejas aqui em Salvador e também grande orador. Olá, meus irmãos, paz do Senhor Jesus. Estamos aqui direto do Centro de Cultura Cristã da Bahia e estamos às vésperas de uma eleição municipal. E é necessário se falar sobre o tema, orientar os nossos irmãos em todos os estados, os postulantes ao pleito de 2020. E para isso, temos aqui a presença ilustre do nosso amigo e irmão, Dr. Kleber Couto. Ele é assessor jurídico da nossa convenção, tem um vasto conhecimento no direito administrativo, direito público. Inclusive conheci o Dr. Kleber também, sendo advogado de uma das prefeituras da cidade de onde eu pastoreei, e isso é muito importante. E estamos aqui para dirimir todas as dúvidas. Olá, doutor, paz do Senhor. A paz do Senhor, tudo bem? Bom estar contigo, com o Conselho Político da nossa convenção. É um prazer estarmos juntos, principalmente nesse período que é marcado por muitas dúvidas e dúvidas que devem ser, na medida do possível, esclarecidas à luz do direito eleitoral e do direito público também. Nós sabemos que são questões que às vezes pairam na mente daqueles que postulam algum cargo público e nós estamos aqui para tentar, nesse curto espaço, tirar algumas dúvidas. Estamos aqui também com a presença do pastor Márcio Braga, pastor de uma de nossas igrejas aqui em Salvador e também grande orador. Tem essa facilidade, uma retórica muito apropriada e é membro também do nosso Conselho Político Relator. E pastor Márcio, muito bem-vindo, prazer tê-lo aqui conosco. Prazer, quero agradecer aqui a Deus pela vida do nosso querido presidente, pastor Leandro, presidente do nosso Conselho Político aqui na Bahia. E também poder agradecer a Deus pela vida do nosso querido pastor Kleber Couto, que tem servido para a obra do Senhor aqui com essa grande e vasta compreensão política e principalmente nesse momento precioso da política brasileira e baiana para poder dar aqui um bom parecer sobre a questão eleitoral para esse pleito de 2020. Quero deixar aqui a minha gratidão a Deus pela vida do nosso presidente, pastor Valdomiro Pereira da Silva, que é a pessoa que nos motiva pelo seu exemplo, seu trabalho e sua orientação. Dr. Kleber, a lei que dispõe sobre eleições municipais é de 1997. E para a eleição de 2020, mudou alguma coisa? O que é que tem de novo para nós informarmos aos nossos irmãos em todo o estado da Bahia? Pastor Leandro, essa lei, a 9.504 de 97, e lá já se vão algumas décadas da sua publicação até hoje, ela sofreu sim algumas mudanças, inclusive em 2019, ano passado, nós tivemos algumas alterações pontuais. Mas em relação ao nosso ponto de interesse, que são as igrejas, o importante é que houve algumas mudanças em relação à questão da propaganda eleitoral, da forma de captação de recursos para as campanhas eleitorais. E, juntamente com essa reforma, mini-reforma eleitoral, existem sempre as publicações das resoluções pelo Tribunal Superior Eleitoral. São essas modificações que nós devemos pontuar para tentar trazer à lume, nessa discussão, algumas respostas sobre o comportamento dos candidatos em relação às igrejas, principalmente as igrejas evangélicas no estado da Bahia. O Conselho Político existe para isso, com essa função de dar diretrizes gerais, de auxiliar nesse posicionamento dos candidatos, e nós estamos aqui para mostrar que, principalmente no que diz respeito à propaganda eleitoral, é importante que nossos candidatos tenham alguns cuidados, tenham algumas cautelas
porque o que está mais em voga hoje é a questão do abuso do poder econômico. Muito bem. Eu vou fazer a pergunta agora para o pastor Márcio Braga e o Dr. Kleber Couto ele faz a réplica. Pastor Márcio, em Brasília e nas câmaras municipais também, estaduais, as assembleias legislativas, sempre tem as bancadas representadas, instituídas por grupos. Por exemplo, a bancada evangélica, a bancada da bala, que representa as forças de segurança, os sindicatos, e nós temos também as nossas representatividades e os valores que nós defendemos, como família, crença, liberdades para culto, enfim. O que é que o senhor acha das novas legislações, aquilo que as pessoas tentam impor, tolir os nossos direitos? O que é que o senhor diria para os nossos pastores e os nossos postulantes no Estado? Pastor Leandro, eu quero agradecer muito a Deus pelo conselho político da nossa convenção, porque é um conselho que tem se despertado de fato para a orientação do nosso povo. E a nossa Constituição, ela nos deixa claro que nós não podemos ser tolhidos da nossa liberdade de expressão e também dos nossos posicionamentos, que, diga-se de passagem, é sempre com base naquilo que cremos do nosso livro de regra e fé. E quando nós falamos de representação, é interessante que o caminhoneiro tem o seu representante, o advogado tem o seu representante, o publicitário tem o seu representante, o feirante tem o seu representante. E há um texto, e aqui é importante entender, que nós temos que ensinar aquilo que cremos. Há um texto em Deuteronômio 14 que diz que Deus orientava o seu povo a escolher alguém que fosse do seu povo para lhe representar diante das demais nações. Hoje nós vemos que existe uma dificuldade de entendimento quando diz que um evangélico, que um líder, que um pastor vai se envolver com a política. Só que nós temos textos como Provérbios 29, salvo engano, versículo 2, que diz que quando o justo governa, o povo se alegra, mas quando o ímpio governa, o povo geme. Então, o governo justo, e aqui eu quero fazer menção, de que ser justo não é só ser evangélico. Ser justo é uma obrigação de todo cidadão. Mas nós, e aí é um pensamento que eu acredito ser de toda pessoa que é justa, queremos o melhor para o povo. E não só o povo no sentimento cristão evangélico, mas a sociedade em geral, porque o político em si ele deve administrar os recursos e tudo quanto for possível para o bem-estar da sociedade. Porque a Constituição brasileira diz que todo poder emana do povo e para o povo. Então nós, como evangélicos, temos essa obrigação também de orientar, e aqui eu queria, aproveitando a pessoa do nosso querido Dr. Kleber, fazer assim, uma contra-pergunta em função, dando a mesma resposta. Eu sou um cidadão, e como cidadão, eu tenho o direito de me posicionar acerca de alguém que tem os mesmos princípios morais que eu tenho, que defende os mesmos princípios bíblicos que eu tenho, e quando isso acontece, às vezes é um irmão da igreja que está se propondo a um cargo público. E eu observo, como cidadão que sou, que essa pessoa defende os mesmos princípios que eu, e por isso eu acredito que nós devemos pôr um representante que tenha essa linha, que tenha esses preceitos, que tenha esses princípios. Esse perfil. Esse perfil. Para quê? Para que ele me represente naquilo que eu acredito. Porque seria um contraditório eu ter a fé que tenho, os princípios que tenho, e ter uma outra pessoa com outros princípios, com outras condutas para me representar. Verdade, pastor Márcio. Inclusive, pastor Leandro, quando nós tratamos de política, a política é a arte que lida com o poder. E não existe na sociedade vácuo de poder. O poder, ele sempre é exercido por alguém. Exato. O grande questionamento é que quando nós estamos numa democracia, num regime democrático, como o Estado brasileiro, essa democracia exige a representação do povo. O povo tem que ser representado. Nós estamos aí na iminência de uma eleição para vereadores e prefeitos.
E aí você está diante de dois sistemas eleitorais. Um majoritário para prefeito e outro proporcional, que é o sistema escolhido para a eleição dos vereadores e dos deputados. Né? Os deputados também são escolhidos pelo sistema proporcional. E esse sistema proporcional, ele foi pensado pelo direito eleitoral justamente com o objetivo de permitir que todos os segmentos sociais se vejam representados no parlamento municipal, estadual e federal. A proporção da ideia de que a sociedade, dentro dos seus diversos segmentos, eles têm que ter essa representação escolhida pelo meio eleitoral, pelo meio político, para que ali faça valer as políticas públicas. E como o senhor colocou bem, é comum, é normal que essa proporcionalidade permita o direito das minorias se fazerem representar. Mas o direito das minorias não significa o silêncio da maioria. E nós achamos interessantes, por exemplo, quando se discute abuso do poder econômico, e está em voga agora essa discussão, quer se criar até uma nova figura jurídico-eleitoral, que é abuso do poder religioso, não existe no direito brasileiro. Pensar isso é pensar de forma inconstitucional. Existe até ministro do Supremo defendendo essa ideia, mas é inconstitucional, continua sendo inconstitucional. Quer dizer, quando você trata de abuso do poder econômico, você está passando a ideia de que alguém está utilizando-se de uma representação social de forma abusiva. Sim. Abusiva. Mas a igreja não. A igreja, o segmento cristão, religioso, ela pode perfeitamente transitar pela política, porque ela tem assegurado esse direito, ela tem assegurado essa condição pela Constituição Federal e pelo sistema jurídico eleitoral. O que se pune é o abuso, em todas as esferas. O que é o abuso? É você utilizar-se de um sistema de coerção, de violência moral, para impor a alguém a sua vontade. Mas o espaço religioso é um espaço, como o senhor colocou, em que nós defendemos os nossos princípios, os nossos valores, a nossa ideologia, e queremos que esses princípios, esses valores, essa ideologia governe o nosso país. É natural. Então, assim como outras ideologias também buscam o poder para se fazer representar nesse sistema, nesse seu pensamento. Então, doutor Kleber, respeitando as legislações vigentes, os líderes podem sim orientar os seus membros de como votar, em quem votar e por que votar. Justamente. O que a legislação eleitoral veda e impede é que você se utilize do espaço da igreja, que é tratado como um bem de uso comum, eu divijo, mas é o que a lei diz, está na lei, é o espaço chamado bem de uso comum. O que a lei eleitoral proíbe é que você direcione todo o poder da igreja em favor de um determinado candidato, Pedro, Maria, José. Isso é vedado pela lei eleitoral. Mas a lei eleitoral não impede que a igreja defenda valores, princípios, e que estimule os seus membros a votarem em conformidade com esses valores e esses princípios. Ou seja, esses valores e esses princípios podem estar perfeitamente representados em um determinado candidato. Isso pode acontecer. Agora, o que o pastor de uma igreja, o que a liderança de uma igreja religiosa não pode fazer é pegar toda a estrutura da sua igreja, isso aí é o abuso, toda a máquina da sua igreja em favor da eleição de um determinado candidato. Então, isso é o que a lei eleitoral proíbe. Doutor, mas essa lei, ela não é só específica, que aí fica parecendo para as pessoas, às vezes quando a gente cita assim, que essa ideia do abuso é para a igreja. Não. É qualquer instituição social religiosa. Qualquer instituição social que use o seu poder nesse sentido, porque a gente não proíbe nenhum outro irmão de ser candidato. Qualquer irmão pode ser candidato. E aí eu pego essa fala do senhor quando diz direcionar para aquele candidato. Não, nós apresentamos os candidatos. E a igreja entende, dentro dessa linha, os seus membros, na sua liberdade de expressão, se vota ou se não vota, de acordo com os preceitos que aquele candidato... Nada mais natural. Nada mais plausível do ponto de vista eleitoral que as lideranças religiosas direcionem e instruam os seus membros, a sua comunidade, a se posicionar politicamente em defesa dos seus valores sociais. Isso é importante. Aliás, é curioso, e isso chama ao nosso debate aqui, por exemplo, que há algum tempo atrás estava se discutindo aquela questão de escola sem partido. Verdade. E na escola sem partido, muitos que hoje
defendem a proibição do uso das igrejas nessa questão eleitoral, defendiam que não se deveria proibir a liberdade de expressão dos professores em sala de aula. E a gente sabe, eu sou também educador, já fui professor durante 17 anos, a gente sabe que aquele espaço de sala de aula ali é costumeiramente usado para se fazer doutrinação política dos alunos. E numa fase perigosa da vida, que é a fase da adolescência, da infância, onde se estão formando valores. Então, perceba que há um movimento político, há um movimento de poder no sentido de se liberar aonde eles dominam e de se proibir aonde eles não controlam. Então a igreja tem que saber se posicionar de forma também inteligente para não cair nesse conto do vigário. Né? Porque tem muito evangélico achando que assim, crente não se mete com política. Eu entendo que o nosso trabalho na igreja não é político partidário. Não é no sentido de fazer política partidária, mas nós temos que fazer política do ponto de vista de defesa de princípios e de valores. Isso aí a gente não pode abrir mão nunca. Doutor, um adendo. Política, na sua etimologia, é a arte de governar bem, não é isso? Justamente. É o exercício do poder. E o direito eleitoral surge como um ramo do direito que disciplina esse processo democrático de escolha de quem vai governar a gente. Exato. Aproveitando aqui a liberdade que o nosso presidente aqui do Conselho tem nos dado para estar aqui, já agradecendo mais uma vez, tem surgido muito agora essa questão da lei da fake news, não é, doutor? E a lei da fake news é uma lei que diz o seguinte: se o cidadão postou algo que é mentira, esse algo vai ser tirado da rede social, vai ser derrubada a conta daquele... Mas eu entendo que eu tenho liberdade de expressão. Se eu usar essa liberdade de expressão de forma incorreta e causar injúria, causar calúnia, causar difamação, incitação de ódio, já existe no Código Penal brasileiro leis que já enquadrariam este ou aquele cidadão. E aí a minha pergunta é, essa lei que estão tentando manter um contexto que eu aqui vou usar a mesma linguagem do senhor, na minha linguagem que não concordo, ela não tende pelo atual cenário brasileiro, atual cenário político brasileiro, vetar a liberdade que muitos evangélicos descobriram de poder divulgar aquilo que acreditam, aquilo que defendem e também direcionar pessoas, aquele ou aquela a sua pessoa, opinião, né? Da sua opinião através candidato, das redes. através das redes sociais. Pastor Márcio, pastor Leandro, eu entendo que um dos grandes valores, um dos grandes princípios da vida humana é o direito à liberdade. A liberdade, para mim, ela é tão forte, e é uma opinião pessoal, que eu acho que ela supera o direito à vida. Pode até espantar. Por que eu digo isso? Porque muitos morreram para garantir a liberdade. Verdade. Então, se eu sou capaz de me doar, de entregar a minha vida em favor da liberdade, é porque eu entendo que a liberdade é maior do que a própria vida. Muitos lutam até a morte para assegurar uma sociedade plenamente livre. E eu sou um defensor absoluto da liberdade. Eu entendo que o ser humano foi criado por Deus, é um princípio divino, com duas regras básicas: a liberdade de escolha, o livre-arbítrio, e a lei da responsabilidade, a lei da semeadura. Tudo que você planta, você colhe. Então a liberdade de expressão ela tem que ser sempre plena, absoluta. Essa tentativa de se amordaçar a sociedade, na verdade, é mais uma forma de controle social, de calar a voz da maioria, às vezes da maioria. E acaba também calando a voz da minoria. É porque o ser humano ele é muito imediatista. E ele procura tomar decisões e implantar regras de acordo com o momento. Mas a gente se esquece que a vida dá voltas. Verdade. O poder ele é cíclico. Então, quem está no poder hoje, amanhã está fora do poder. Exato. E assim sucessivamente. Mas valores absolutos como a liberdade, eles não podem ser atingidos de maneira nenhuma. E isso o direito brasileiro foi construído, pautado nessa liberdade. Liberdade individual, garantias individuais. Foi construído, faz parte de uma garantia constitucional tão forte que não pode ser retirada da Constituição. No momento em que eu construo qualquer pensamento jurídico ou legal para amordaçar os outros, ou seja, fazer uma censura prévia, eu estou atacando diretamente a liberdade de expressão.
E como o senhor colocou, o Brasil ele tem diversas normas que punem o excesso. Sim, sim. Já existe legislação suficiente para punir e é usado diariamente nos tribunais, pelo Poder Judiciário, pelo Ministério Público. Isso é trabalhado pelo sistema jurídico brasileiro continuamente. Na verdade, o que se quer hoje é criar uma discussão social para amordaçar as pessoas. E isso é perigoso, porque quando eu sou amordaçado pela lei, eu sou controlado pelo Estado na minha forma de pensar. E eu vou mais além. Nós estamos vivendo um atual estado de coisas em que existe já uma mordaça social. Quem frequenta redes sociais percebe que o ódio ele vem gratuitamente em relação àquilo com que eu não concordo nas redes sociais. Hoje, eu estava comentando com um jornalista amigo meu ontem, em particular, hoje nós vemos um estado de coisas que não vale nem a pena mais você usar espaço público para discutir, para argumentar. Porque no momento que você discorda, que você diverge, você é logo rotulado, é taxista, é fascista, é nazista. Conservador, e aí eu brinquei com o taxista para mostrar que a coisa chega ao ridículo, à beira ao ridículo. Então, você hoje já tem uma punição social, e a punição do politicamente correto. E quem dita o politicamente correto? É justamente uma minoria intelectual que constrói esse politicamente correto e nos amordaça, de forma violenta, atacando inclusive a sua integridade pessoal. No direito penal, existe o direito do fato e o direito do criminoso. O Brasil é o direito do fato. Aqui não, aqui nós temos o direito do criminoso nas redes sociais. Ou seja, se foi Márcio Braga quem falou, eu não concordo. Se foi Kleber Couto quem falou, eu concordo. E aí eu vou destruindo Márcio Braga e elogiando Kleber Couto, até o momento em que Kleber concorde comigo. Então, na política, vale a mesma regra. Nós estamos hoje para escolher representantes diretos no processo democrático, no pleito municipal. São vereadores que irão representar segmentos sociais. É preciso que tenha ali representante de todos os segmentos. Verdade. É importante que a sociedade se faça representar, inclusive também dos cristãos, dos evangélicos. Principalmente. É bom que esteja lá, mas que lá se trave um debate. Isso é importante. E esse processo tem que ser construído com inteligência. Doutor Kleber, por fim, eu vou lhe fazer uma pergunta, e aí o Márcio nos ajuda na resposta. O senhor é um guardião das leis, um homem do direito, uma pessoa que tenho acompanhado a sua trajetória e assistido às suas sustentações orais de alguns determinados assuntos e lhe estimo muito. Mas assim como Saul de Tarso, ou como os romanos o chamavam, Paulo de Tarso, um advogado, mas o senhor é crente também, é um pastor. Por que crente votar em crente? Cristão votar em cristão? Pela mesma razão que na sociedade os segmentos diversos também se direcionam para isso. Eu voto em crente porque ele pensa igual a mim. É a minha voz no parlamento, é a minha voz no poder, é aquele que representa a minha forma de pensar o mundo, de pensar as coisas. Gente, é importante que vocês entendam uma coisa. Por mais que a sociedade critique a ideologia cristã, essa ideologia foi responsável pela construção do mundo moderno. Os valores que você tanto defende, liberdade, propriedade privada, garantias individuais, que estão lá esculpidas na Constituição, foram construídas pelo Estado e pela sociedade cristã. Esses valores são defendidos pela sociedade ocidental, pautada na democracia, na liberdade de escolha, em princípios do respeito ao indivíduo, ao ser humano, em valores como a vida. Por isso que eu voto em cristão, porque ele pensa igual a mim. Por princípios e valores principalmente. E eu desconheço pessoalmente uma instituição que faça tanto pelo social quanto as igrejas evangélicas. Pode ser que tenha algumas que se assemelham, mas não tão quanto. Justamente. Pastor Leandro, é importante que a gente aproveite esse momento histórico que o mundo vive, da pandemia, para mostrar como é importante nós termos pessoas nos representando no poder. Porque nós percebemos claramente como a sociedade nos vê. Quando você percebe que igrejas foram fechadas, na sua liberdade constitucional de cultuar,
de estabelecer o seu culto a Deus. E eles dizem que não houve uma perseguição religiosa porque você não entende o que acontece nos bastidores. A grande questão que nós enfrentamos durante 2020 é o momento em que você considera a igreja como atividade não essencial. Eu desafio você a defender o fechamento de hospitais nessa pandemia. Eu desafio você a pregar que um médico ou uma enfermeira ficasse em casa ao invés de estar salvando vidas durante a pandemia. Aí eu te pergunto, eu como cristão, como pastor evangélico, eu vou entender que a igreja não é atividade essencial. A igreja cuida da alma, cuida do espírito, cuida de valores eternos. Você fechar uma igreja é muito mais grave do que fechar um hospital. E isso, na verdade, é um reflexo de como esses poderosos, em todos os poderes, executivo, judiciário principalmente, legislativo, Ministério Público, enxergam a igreja como algo descartável, como algo dispensável, como se nós estivéssemos tratando de um clube, de uma agremiação, de um espaço ali onde a gente se reúne no final de semana. Nós lidamos nas igrejas com vidas humanas do ponto de vista da eternidade. Você se acovardar, você fechar uma igreja, você sair do seu papel de líder religioso, quando nós percebemos missionários sendo mortos em países marcados pela ditadura, radicais, missionários sendo esquartejados, vítimas de malária na África, de doenças graves naquele continente africano, mas nunca abandonaram a sua fé. O grande problema, querido, é quando você trata a igreja como atividade não essencial. Não há algo mais essencial do que uma igreja, uma instituição religiosa, porque trata do espírito e da salvação das pessoas. Então, esse 2020, Márcio, refletiu o modo de ver a igreja pelo mundo, pela sociedade. Quando ele diz assim, vamos fechar as igrejas, é como se eu dissesse assim, isso aqui para mim não significa nada, não representa nada. Ah, mas são vidas humanas, e daí se eu tiver que morrer pelo amor a Cristo? E se eu tiver que pegar a Covid pelo amor? Eu vou ser processado com o que eu estou dizendo aqui. O Ministério Público vai dizer que eu estou fazendo apologia à pandemia, que eu estou fazendo defesa de uma doença que está matando pessoas. É isso que eu quero dizer a vocês. E eu não tenho o direito de falar. Eu sou amordaçado, eu não posso dizer o que eu penso. Que eu quero morrer por amor a Cristo. É um direito meu. Pastor Márcio, por que cristão votar em cristão? Pastor Leandro, eu torno a dizer, esse momento é o nosso momento. Eu parabenizo o nosso presidente, pastor Valdomiro Pereira, que tem dado espaço para esse trabalho que está sendo feito pelo SEAP. E aí eu pego um texto de Amós 3:3. Não andarão dois juntos se não estiver de acordo. Eu lembro-me de uma vez que eu estava em uma ilha e deu um horário de voltarmos para Salvador por causa do trabalho. E tinha uma Kombi que ia passar no local e a gente perdeu a Kombi. E na hora eu fiquei ali e disse para a pessoa que estava comigo, vamos esperar aqui. Ele disse, pastor, quem espera para ver, vê demais. Vamos andando. E aí, como eu percebi que a opinião dele estava certa, eu andei junto com ele e todas as demais coisas deram certo. Chegamos no ferry-boat no horário, pegamos o último ferry. Chegamos em Salvador, pegamos o último carro vindo para Lapa e chegamos na Lapa, pegamos o último carro voltando para nosso bairro aqui em Salvador. Então, quando você anda junto de quem pensa com você, tendenciosamente tudo dá certo. Porque está escrito na Bíblia, esse texto é um texto que nós usamos muito, quão bom e quão suave é que os irmãos vivem em união. Porque aí vai descer o óleo sobre a cabeça. Isso aí, para nós, na nossa linguagem pentecostal, nossa linguagem congregacional, é a confirmação de Deus sobre algo. Então, por que votar em um cristão? Porque ele quer ir para o mesmo lugar que eu quero ir, ele acredita na mesma aquilo que eu acredito, ele defende a mesma coisa que eu defendo, e ele tem os mesmos princípios que eu tenho. E aí, a gente vai entrar no ferry, a gente vai entrar no ônibus, e a gente vai chegar no nosso final, que é o nosso grande objetivo, que é mudar a mentalidade da nossa sociedade para termos uma sociedade mais justa, mais coerente e mais igualitária para todos nós. E só um adendo, pastor Leandro, tratando mais uma vez dessa questão das eleições municipais, você perceba que as lideranças políticas querem amordaçar os evangélicos, mas eles não abrem mão de colocar um candidatozinho fake ali dentro do grupo para tirar os votos dos evangélicos. Verdade. Eles querem que a igreja se abstenha
se omita, mas eles querem de forma subreptícia, subliminar, pega alguém ali, um laranja, né, um fake. Por que é um fake, irmão? Porque você tem que ter cuidado com o seguinte, às vezes determinado partido coloca alguém ali como candidato na igreja que não tem nenhuma chance de ganhar a eleição. Ele não tem chance zero. Ele vai ter 50 votos, 100 votos. E aí você vai votar naquele cidadão porque ele é seu amigo, porque ele faz parte do grupo de jovens, faz parte do grupo de senhores ou de senhoras na igreja. É meu amigo, eu gosto muito dele. Só que na eleição proporcional, nós sabemos, e é importante que você saiba, você não vota naquele candidato, você vota no candidato mais votado do partido. Então ele é apenas um espelho, um reflexo. Eu estou votando em Pedro, mas na verdade estou elegendo Manuel, que não é evangélico, que não pensa igual a você. Ele está apenas captando uma quantidadezinha de votos para juntar para lá. O proporcional significa isso. É porque você elege aqueles mais votados dentro do partido deles. Então, às vezes, você está votando em Manuel, eu já disse isso para irmãos meus, pessoas queridas, olha, eu não posso votar em você, gosto muito de você, mas se eu votar em você, eu vou votar naquela pessoa ali com quem eu não concordo. Eu estou elegendo, ajudando a eleger o outro, e não você. Então, abra o olho, entenda o que está acontecendo ao seu redor, para você não cair nessa, entre aspas, fake news eleitoral aí na sua igreja. Entendeu, pastor Márcio? Então é importante que nós tenhamos representação no meio político eleitoral para que nosso espaço não seja usado por terceiros interessados. Essa questão do laranja é muito forte. Eles colocam candidatos ali no meio da juventude, das senhoras e dos senhores, para tentar buscar votos que vão eleger os candidatos deles, que não tem nada a ver com o segmento. Verdade. Agora, por exemplo, aqui na Bahia, nós tivemos um projeto político que não foi baseado em pessoas, mas foi um projeto coordenado pelo pastor Valdomiro, Verdade. pela mesa diretora da convenção e pelo conselho político do qual vocês fazem parte. Eu acompanhei de perto um trabalho hercúleo de vocês no estado da Bahia inteiro, conscientizando a igreja, trabalhando a mente, princípios, valores. E os nossos representantes hoje no parlamento estadual, Samuel Júnior, e no parlamento federal, o deputado Alex Santana, os nossos representantes nos foram úteis nesse momento de pandemia. Verdade. Lutando pela abertura de igrejas, defendendo os nossos valores lá, fazendo discursos acalorados, brigando com prefeitos, enfrentando autoridades, porque eles têm representação, têm força política. Então é importante que a gente tenha um projeto que não seja baseado em nomes, mas baseado em uma estrutura ideológica. Sim. E Samuel Júnior e o deputado Alex Santana representam isso. Não é isso, pastor? Exatamente isso. Só nos resta agradecer a Deus por tudo, por esse bate-papo maravilhoso. Eu espero que esse institucional seja muito importante para dirimir todas as suas dúvidas. Você, pastor, você, pré-candidato, postulante a uma vaga no Executivo ou no Legislativo. Quero agradecer mais uma vez ao nosso pastor Valdomiro Pereira da Silva, à nossa amada SEADEB e ao nosso Conselho Político, de qual nós fazemos parte, e estamos à inteira disposição de cada um de vocês. Muito obrigado, doutor Kleber, pastor Márcio Braga. Doutor Kleber é assessor jurídico da nossa convenção e estará à inteira disposição para tirar qualquer dúvida. Por fim, agradecer ao pastor Alex Santana, que é o nosso deputado federal, por todo o suporte que tem nos dado. Muito obrigado a todos vocês. Fica com Deus. Um grande abraço.